Ele a encontrou caída, com os olhos vazios e o corpo frágil. Mas o que ninguém sabia era que por trás daquela aparência doce vivia a alma da assassina mais temida de Darrow. Se você já amou alguém que escondia segredos maiores do que podia suportar, você vai entender. Essa é a história de Jang-uk e Mudeok, mas também é a história de Nak-Soo e do que acontece quando a alma certa nasce no corpo errado. No reino de Daerro, onde a magia é real e o poder vem do controle da energia interna, existe uma arte proibida, capaz de trocar almas de um corpo para outro. Nak-Soo era uma guerreira treinada desde a infância, moldada pela dor e pelo abandono. Tornou-se uma assassina fria, obedecendo ordens sem hesitar. Mas quando foi ferida mortalmente, sua alma fugiu e acabou presa no corpo fraco e quase cego de uma criada chamada Mudeok. Sem forças, sem armas, sem aliados. Apenas um segredo a ser protegido a qualquer custo. É nesse estado que ela conhece Jang-uk, um jovem nobre marcado por um destino cruel. Seus poderes foram selados desde o nascimento. Todos o evitavam, todos o desprezavam. Mas havia algo nele, uma raiva contida, um brilho silencioso, uma vontade de desafiar o impossível. Quando Uki descobre que Mudeok carrega dentro de si uma alma poderosa, ele não hesita. Propõe um pacto. Ela o treina e, em troca, ele a ajuda a recuperar seu antigo poder. Eles começam como mestre e aluno, fingindo distância. Mas com o tempo, o vínculo cresce entre cortes rápidos de espada e olhares silenciosos. Uki desafia seus próprios limites, cai, levanta, sangra, mas não desiste. E ela, que só conhecia a frieza da sobrevivência, começa a se perder na gentileza dele. Eles treinam em segredo, conspiram em silêncio e lutam contra um sistema onde o amor é fraqueza e a verdade, uma sentença de morte. Mas há uma peça perigosa nesse tabuleiro. Jinmu, um mago ambicioso e cruel, começa a suspeitar da verdadeira identidade de Mudeok. Ele controla um exército de almas trocadas, manipula os altos escalões da magia e vê em Uki uma ameaça crescente. A cada passo que Uki dá rumo ao despertar de seus poderes, mais próximo fica da verdade sobre seus pais, seu nascimento e o porquê de sua magia ter sido selada. Enquanto isso, a tensão entre Uki e Mudeok cresce. Ela tenta manter o foco, repetir para si mesma que tudo não passa de um acordo. Mas quando ele segura sua mão depois de uma batalha, quando ele sussurra que confia nela mesmo sem saber quem ela é de verdade, algo dentro dela quebra. Se você já lutou contra o que sentia e perdeu, você entende o que ela viveu. Mas o destino não perdoa quem tenta mudar suas regras. Quando Mudeok finalmente recupera parte de seus poderes, é manipulada por Jinmu em um ritual sombrio. Sem controle, sua alma se transforma. Os olhos dela brilham num azul mortal. E antes que Uki possa impedir, ela o atravessa com a própria espada. Ele cai em seus braços, sorrindo, como se perdoasse tudo, como se dissesse: "Eu sabia." E então ela corre, desesperada, até o lago mais fundo de Daerro, onde a lenda diz que as almas perdidas dormem. E ali, ela se entrega à água, esperando desaparecer para sempre. Naquele dia, todos acreditaram que ela morreu, que a assassina sumiu e que o herdeiro do clã Jang se foi com ela. Mas o que ninguém sabia é que algumas almas fazem promessas que nem a morte consegue apagar. 3 anos se passaram, e Daerro já não era mais o mesmo. O nome de Jang-uk virou lenda. Ele voltou da morte, mas não como o jovem impulsivo de antes. Agora era um caçador, frio, silencioso, imparável. A pedra de gelo dentro dele o trouxe de volta, mas também o condenou. Ele caçava aqueles que trocavam de alma, como se quisesse destruir tudo o que lembrasse ela. Como se cada batalha fosse um pedido de desculpas por não tê-la salvado a tempo. Mas mesmo entre as sombras, o destino prepara reencontros. Em uma casa protegida por uma poderosa família, ele encontra uma jovem chamada Jin Bu-yeon. Ela perdeu a memória, fala com doçura, tropeça nos próprios passos, mas tem olhos que lembram os dela. Ela carrega no corpo o rosto de outra mulher, mas na alma, algo familiar pulsa. O que tenta se afastar, recusa olhar para ela mais de 2 segundos. Mas quando ela toca sua mão, algo acende,
como se parte dele finalmente respirasse. O que ele não sabe é que Bu Yeon não é apenas uma jovem qualquer. Ela é descendente do clã Jin, a linhagem que domina a magia antiga. Mas dentro dela, escondida em camadas de memórias apagadas, vive a alma de Naksu, a mesma alma que um dia treinou Jang-uk, que o amou em silêncio, que o matou sem querer e se jogou nas águas para fugir da dor. Agora, ela habita um novo corpo. E enquanto o tempo passa, fragmentos da antiga identidade começam a despertar. Gestos, palavras, lembranças, tudo volta, aos poucos, como um eco. Mas o perigo não desapareceu. Jin-Mu ainda comanda uma rede de magos corruptos. Ele planeja usar a Pedra de Gelo para criar um império onde só ele manda. E vê em Uki o maior obstáculo. Uki, por sua vez, sente que há algo errado. Persegue Jin-Mu, enfrenta magos poderosos, mas no fundo, sua maior batalha é com o próprio coração. Porque amar Bu Yeon é amar Naksu, e amar Naksu é reabrir feridas que ele passou 3 anos tentando fechar. Mesmo assim, ele não consegue fugir. Quando ela sorri, ele lembra do sorriso que o ensinou a lutar. Quando ela sangra, ele sente que já viu aquela dor antes. E quando ela começa a lembrar, ele sabe que não há mais volta. Se você também carrega uma escolha que doeu, sabe como é. Quando a verdade explode, não há mais segredos. Uki descobre que Bu Yeon é Naksu, que o espírito que voltou a guiar sua espada é o mesmo que o empurrou para o abismo da morte. E por um instante, ele hesita. Olha para ela com raiva, com mágoa, com tudo o que não conseguiu dizer antes. Mas quando ela cai de joelhos e diz que preferia nunca ter voltado, ele entende, porque amar é perdoar o que ninguém mais perdoaria. Juntos, eles decidem pôr fim à escuridão. Uk, agora completo em seus poderes, lidera o confronto final contra Jin-Mu. A batalha é intensa. Magia explode por todos os lados, mas é o amor que os move. E no momento decisivo, é Naksu quem faz o sacrifício. Ela arrisca tudo para salvar Uk, e ele, desta vez, a segura. Não deixa que ela se vá. Não permite que a história termine como antes. A Pedra de Gelo é destruída. Jin-Mu cai, e o reino de Daeho encontra paz por um breve instante. Uk e Naksu, agora livres das máscaras, livres das mentiras, se casam em segredo. Não há festa, nem grandes testemunhas. Só um templo, uma vela acesa e um juramento silencioso de que dessa vez não vão se perder de novo. O que começou como um pacto entre um mestre e uma assassina, terminou com 2 almas finalmente em paz. Mas a paz, em Daeho, nunca dura muito. Uk e Naksu, agora juntos, vivem escondidos, longe dos olhares da corte, longe dos erros do passado. Mas mesmo no silêncio, a memória do que viveram ainda queima nos olhos deles. Eles não esqueceram, nem o amor, nem a dor. Ela acorda com pesadelos. Vê o lago, vê Uk caindo outra vez. E ele, às vezes, a observa dormir, como se tivesse medo de que ela desaparecesse de novo. Porque mesmo depois de tudo, parte dele ainda acha que é tarde demais para viver em paz. Mas é quando ela sorri, segura sua mão e diz que está ali. Que ele respira de verdade. Como se, pela primeira vez, o futuro não estivesse quebrado. Mas os sinais do desequilíbrio ainda existem. Restos de magia corrompida se espalham pelas fronteiras. Crianças nascem com marcas desconhecidas. E uma figura antiga, há muito esquecida, desperta no norte, onde o gelo nunca derrete. Um novo ciclo parece prestes a começar. Uk sente no ar. A energia mudou, e mesmo ao lado dela, algo dentro dele se prepara, como se o tempo de descanso estivesse prestes a acabar. Mas por agora, eles apenas caminham lado a lado, sem promessas impossíveis, apenas com a certeza de que já morreram uma vez, e ainda assim voltaram. Porque quando uma alma reconhece a outra, nem a morte consegue manter distância. Se você também acredita que alguns amores atravessam tudo, você entende. E se essa história te tocou, você sabe o que fazer. Talvez no próximo capítulo, a história não fale mais sobre guerra,
mas sobre o que acontece quando dois corações precisam escolher entre recomeçar ou proteger o mundo de novo.